Olá! Quando você muda uma estrutura, a estrutura muda. Qualquer engenheiro que fez uma aula de peristática deveria saber isso de cabeça, mas muitas vezes eu vejo engenheiro fazendo maluquice em projeto porque não entende realmente esse conceito. Em que casos isso aqui vai valer? Basicamente, em qualquer caso que você tenha uma estrutura hiperestática, então você está falando, por exemplo, prédio pré-moldado, todas as vigas sobre consolo, por exemplo, de rotulado, não se aplica, ok? Uma treliça se aplica, não se aplica também, é diferença mínima, ok? Agora, uma estrutura de concreto armado, por exemplo, se aplica, ok? Ou um porte completo, não uma treliça simples, um porte completo metálico, se aplica. Que é o quê? Que é a regra de que quando você muda uma estrutura, a estrutura vai mudar e você não pode agir como se ela não fosse. E aqui eu vou dar um exemplo. Eu fiz essas duas estruturas aqui, ó, que são totalmente iguais, exceto aqui no caso, que não tem questão de modelagem, tá? Mas aqui embaixo, a única diferença é essa viga central aqui, ó. Que aqui eu tenho uma viga de 60 e aqui eu tenho uma viga de 40. Ok? Então a questão aqui é o seguinte: vamos imaginar que o engenheiro projetou, digamos, esse que seria um salão e projetou a viga com 60 de altura. E o proprietário, curso com o arquiteto, se juntaram para pegaram ele uma esquina de noite e falaram: não dá, tá louco na cabeça colocar uma viga de 60 aqui no meio do salão? Não, a viga tem que ter no máximo 40 de altura. Se ele chegasse para você e falasse isso, o que você faria, o que você diria para o proprietário em relação à taxa de aço? Pô, a viga tinha 60. E a questão é só demonstrar aqui a situação. Mas essa viga aqui que está com 60, eu deixei ela falhando de propósito para demonstrar uma situação. Mas a questão é, essa viga atualmente está com duas barras de 16 no positivo e ela está falhando no positivo. Porque ela tem 9,85 kgfm e o momento máximo aqui de duas barras de 6 é tipo 9,8. Então ela está falhando por mínima coisa, mas ela está falhando. Ok, só demonstrar que ela está falhando. Para você entender que ela está falhando. Ok? A questão é, eles chegam para você e falam: não, essa viga de 60 não dá. A viga tem que ter no máximo 40 de altura. E a pergunta deles é o seguinte: se a viga com 60, dois ferros de 16 não são suficientes. Se a viga tivesse 40, ela passaria com dois ferros de 16? E a questão é muito simples, é uma questão fácil de hiperestática. Sim, ela passaria com duas de 16 se ela tivesse 40. Calma, peraí. Aqui ela está com duas 16 e ela não tem falha. Ok? Ela não está falhando, ela está passando. Aqui eu tenho, isso é igual, você pode testar. Tá? É igual. Eu tenho um voo de 6 metros em X, 6 metros em Y, pilares aqui 14 por 30, 19 por 19 e a laje numa cesta de 12. Ok? Pode testar. A viga de 19 por 40 passa com 2,16 a 19 por 60 falha com 2,16. E aí você vai dizer, ok, quer dizer que uma viga com menor altura tem mais resistência, é mais efetivo e tudo mais? Não. A questão aqui foi o seguinte: quando eu mudei a estrutura mudou. Como assim? Basicamente, a questão que aconteceu aqui é que essa viga tinha 9,85 toneladas-força-metro. Quando eu reduzi a altura da viga, eu não mudei apenas a altura resistida. Não, eu modifiquei a altura resistida, mas muito mais importante, eu reduzi a inércia dessa viga. Quando eu reduzo a inércia, eu reduzo proporcionalmente a rigidez da viga. Quanto menor a rigidez da minha viga, menos carga ela absorve e mais carga vai para outros elementos. O que aconteceu aqui é que esse momento de quase 10 kgfm virou menos do que 6. Ok? Então eu perdi um terço da altura, mas eu perdi quase metade do momento. Então, consequentemente, a mesma taxa de aço passou. Ok? Isso aqui significa que eu vou dizer para algum engenheiro na vida reduzir a altura da viga para economizar na estrutura? Não. Por quê? Porque eu não sumi com o momento. Eu mudei a estrutura. Ou seja, quando eu mudei a estrutura mudou consequentemente. E a questão é que a viga do lado, por exemplo, tinha 2,8 kgfm e ela foi para 2,3. Ela tinha 2,3, ela foi para 2,8. Ok? Isso é uma questão básica. Agora, demonstrar outra questão. O pilar que tinha, esse peão aqui tinha 4 de 10,
ele foi para 4,12,5. Os pilares, por exemplo, esse P12, que os pilares do lado que tinham 4 e 10, também foram, no caso foi para 6 e 10, que é o equivalente de 4,12,5, mas a questão é, eu reduzi a minha viga central, eu mudei a minha estrutura. A estrutura mudou, não a viga, a estrutura como um todo. Entendido? Então, essa questão que você tem que entender, que todos os pilares tiveram um aumento da taxa de aço, as vigas perpendiculares tiveram um aumento da taxa de aço, mas a viga que eu reduzi de seção, não. Além disso, o que aconteceu também, tá, foi o quê? Foi o seguinte, que se eu for olhar a taxa de armadura na minha estrutura, por exemplo, armadura inferior, aqui eu tenho uma armadura inferior máxima de 1,05 cm², aqui eu tenho uma armadura inferior máxima de 1,55, um aumento de 50% na armadura, ok? No eixo Y, teve uma área de aço de quase 2 cm aqui, enquanto aqui eu tinha 1,15. Por quê? Porque a minha laje de inércia está querendo vencer o vão no eixo Y, não quer deixar a viga vencer sozinha, já que ela tem pouca inércia, é muito difícil para ela vencer sozinha. A armadura superior reduziu, aqui está uma área de aço mínima, ok? Enquanto que aqui originalmente tinha uma área de aço de 0,4 cm², porque essa viga perdeu inércia, não gera negativo adequadamente e, consequentemente, eu mudei a estrutura e a estrutura mudou, ok? Agora, a outra questão que eu quero demonstrar aqui é o seguinte, um tipo de estrutura totalmente diferente. Você tem uma linha de vida, tá? Ah, nunca vou trabalhar com linha de vida. Isso aqui também se aplica a viga, se aplica a laje, se aplica a vários outros fatores. A linha de vida é só o exemplo mais claro disso, ok? Você tem uma linha de vida, beleza? E a questão é, essa linha de vida tem entre os pilares um vão de 10 metros. Ok? Então, eu tenho um pilar aqui, eu tenho outro pilar aqui, eu passei uma linha de vida entre eles, 10 metros entre eles, e vai ter um operador lá, um trabalhador nessa linha de vida. E a questão é, o seu cliente chega para você e fala, essa linha de vida, eu vou colocar um cabo, estou pensando em colocar um cabo de 1 polegada de diâmetro. Será que esse cabo de 1 polegada de diâmetro resiste para um vão de 10 metros, uma carga de uma pessoa caindo bem no meio? E a questão é, vamos imaginar que a carga da pessoa, né, o limite normativo é 600 kg. 600 kg vai metade para cada lado, 300 kg para cada lado. E essa carga tem que viajar 5 metros para cada lado, vezes 5 metros, dá 1,5 toneladas-força-metro. Ok? Então a questão é que 1,5 toneladas-força-metro. O aço tem uma resistência, vamos imaginar, um cabo de aço tem resistência de 8 toneladas por centímetro quadrado, vai dar tipo 0, vamos precisar de um W de 0,875, claro, porque o tempo lá por centímetro vai dar 18,35 centímetros cúbicos, de um W de 18,35 centímetros cúbicos, e daí a questão é, isso é 5% de segurança, tá? Mas o cabo de 1 polegada tem quanto de... Qual que é o W do cabo? Basicamente, de 1 polegada, 2,54 ao cubo, 2,54 vezes 2,54 vezes 2,54 vezes π sobre 32. E a questão é, ele tem 1,6, eu preciso de 18. Eu chegar para ele e falar, não, esse cabo não aguenta, porque ele precisa 18 vezes 18 e tem 1,6. Se eu fizer isso aqui, ó, 18,75 dividido por 1,6087959, o que vai acontecer aqui é o seguinte, eu levo isso aqui na 1/3, ok? Levado isso aqui, vai dar 11,65 elevado na 1/3 vezes 25,4, tem que ser um cabo de 58 milímetros. Uma linha de vida tem que ter 58 milímetros para resistir à pessoa. É isso mesmo? Não. Tá? Por quê? Porque eu não posso imaginar que o diagrama de corpo livre, tá? E a questão é o que você imaginaria, porque você está olhando a linha de vida e está aplicando a carga baseada no formato que ela tem. O diagrama de corpo livre não pode ser isso aqui, ó. Tem um apoio aqui, tem outro apoio aqui e eu tenho uma carga aqui. Não! Porque quando uma pessoa cai de uma linha de vida, é um padrão, não é um problema. Toda vez que uma pessoa se engata na linha de vida, ela já sabe o que vai acontecer. Não nesses termos, ela já sabe que a linha de vida falha. Se ela falha, significa que ela arrebenta? Não, significa que ela falha. Como assim? Basicamente, quando a pessoa cai da linha de vida, a linha de vida deixa de ser um elemento reto. E ela vira isso aqui, ó. E a carga fica aqui embaixo. Isso aqui, ao invés de ser uma linha com momento flutor, ela tem apenas duas cargas axiais. Ok? Então o que aconteceu aqui no caso da linha de vida foi de uma linha de vida reta. Uma pessoa caiu da linha de vida. A linha de vida, como uma viga, ela é horrível.
ok? É uma porcaria uma linha de vida, porque ela tem 2 centímetros de altura ou, na verdade, 25 centímetros, é um absurdo. Tá? Se fosse calcular com uma bica, seria 58 milímetros. Mas, na prática, uma linha de vida tem 1/4 de polegada, 3/8, é uma linha pesada. Ok? Então, a questão é que, de 3/8 de polegada, fica tranquilo. Como? A pessoa começa a cair, tensiona a linha de vida, a linha de vida vai começar a dobrar. Conforme ela começa a dobrar, ela deixa de ser uma viga e ela se torna uma linha que suporta apenas cargas de tração. E a questão é, quanto mais a minha linha de vida cai, mais eficiente ela é, porque a carga está na vertical, eu quero a linha de vida bem na vertical. Ok? Então a questão é que, por exemplo, a linha de vida, não existe a possibilidade de você falar para o cliente falar, essa linha de vida vai falhar. Não. Inclusive, no dimensionamento de uma linha de vida, eu não falo de para o cliente, essa linha falha com tanto. Ou eu falo, tem que ser esse o diâmetro da linha de vida. Não. A questão é, eu vou falar o seguinte, uma linha de vida para uma queda máxima de 2 metros tem que ser tal diâmetro. Se a queda máxima for de 1 metro, eu tenho que aumentar o diâmetro. Se a queda máxima for de 50 centímetros, tem que aumentar mais o diâmetro. Mas se a queda for aceitável, o operário quer estar 3 metros, 4 metros, eu posso reduzir o diâmetro ou, quem sabe, afastar mais os apoios da linha de vida, ok? Essa que é a questão relacionada a linhas de vida, beleza? Tá? Agora, eu não trabalho com linha de vida, Gilberto. Eu formei engenheiro de concreto armado, comprei o TQS, eu comprei o BBL, só vou usar concreto armado o resto da vida. Beleza. Quando você dimensiona uma viga, ou uma laje é mais específico aqui, mas quando você dimensiona uma laje, bom, a linha de vida, lembra que se ela ficasse reta, ela funciona como uma viga, mas quando ela fica curvada, ela funciona como um cabo? Pois é. Se você tem uma laje, ok? Uma laje, você tem uma laje com vão grande e tudo mais, e ela deforma, ou seja, ela fica assim, né? Ela vai deformar. A questão é, quando ela deforma, ela vai continuar se comportando da mesma maneira? Se for uma deformação controlada, sim. Porém, muitas vezes eu vejo pessoas fazendo vãos bem pesados, sabe, vão de 7 metros, 8 metros, 9 metros, fazer uma laje baixa, mas reforçar o aço e ignorar que ela vai ter uma flecha pesada. Quando a estrutura, quando você muda a estrutura, né, quando a estrutura deforma, a estrutura muda, o comportamento dela muda, ela vai começar a aplicar uma tensão horizontal, por mais que ela acabe resistindo um pouquinho mais, mas ela força horizontalmente os pilares, por exemplo. E se você ignorar esse efeito, que ela vai estar puxando os pilares, puxando as vigas lateralmente, já que ela teria uma deformação pesada, você vai estar diminuindo errado. Ok? Outra questão, se você tem uma laje, por exemplo, você aplicou uma contraflecha, quando você faz um modelo dessa laje, você vai fazer o quê? Já que tem uma viga, você aplicou uma contraflecha, ou uma tesoura metálica, tanto faz. Tá? Você vai modular ela com uma barra reta, ou você vai modular ela com uma barra arqueada para cima. E a questão é, você vai aplicar uma contraflecha para ela voltar e ficar reta depois de aplicar as cargas. Então, você deve modular ela reta, porque é esse o estado que a peça vai estar após ter recebido as cargas. Inclusive, a questão é que, se você tem uma peça, você não aplicou contraflecha e ela vai ter deformações consideráveis, você deve modelar ela considerando as informações que ela vai ter. Ok? Quando que isso é crítico? Como base, autores de peristática vão falar que se a deformação de uma peça for inferior à espessura dela, esse efeito é bem pequeno, realmente é. Okay? A partir do momento que a deformação começa a ser superior à espessura da peça, isso começa a ser mais crítico. Por exemplo, uma laje poderia ter, uma laje lá de 8 de espessura, poderia ter uma deformação de 8 centímetros. Então acaba sendo efeito raro em laje, mas é um efeito que ocorre. Entendido? Agora, vai ter peças onde uma deformação maior é mais comum. Por exemplo, uma tesoura de perfil cheio, por exemplo. Uma tesoura de perfil cheio, digamos que eu tenho um vão de 20 metros. Okay? Eu vou trabalhar com um perfil cheio de 40 de altura. 20 metros, posso ter uma deformação de 8. É 20% do tamanho da peça. Ou uma terça de galpão, mais comum ainda, quando eu tenho uma inércia baixa e a flecha adequada é maior, eu posso ter uma deformação
do tamanho da peça, ok? Tanto que a deformação limite da norma é quase que a espessura de 1/3, ok? Então a questão é que, passou disso, começa a ter efeitos diferentes. E isso vai valer para qualquer elemento de estrutura. Por exemplo, você tem um pilar de uma obra, um prédio, por exemplo, e esse pilar tem, sei lá, 25 por 40. E ele está com a taxa de aço muito pesada, ele tem uma carga lá de 200 toneladas e não está resistindo. Se você mudar ele para 19 ou 25 por 80, por exemplo, você dobrou a área dele, a carga dele vai aumentar e vai reduzir os elementos ao que em volta. Ok? Essa é a questão. Porque eu mudei um elemento da estrutura, a estrutura mudou. Sabendo isso, então, o que você tem que entender para os seus projetos? A questão é, número 1, modele a estrutura como ela vai estar trabalhando. Número 2, se você está fazendo ajustes de uma obra, você não pode apenas verificar um elemento local. E outra questão, a viga tinha 60, outro cliente falou, dá para reduzir para 40, vou aumentar a taxa de aço dela. A resposta é, a questão aqui é o seguinte, essa obra tem 6 pilares, essa obra tem uns 3 vigas no centro de voo do eixo Y, essa obra tem a laje, e todos os elementos eu vou ter que aumentar a taxa de aço, menos essa viga que reduziu. Por quê? Porque ela perdeu a inércia, enquanto todos os outros elementos pegaram mais carga que ela deixou de pegar. Ok? Essa é a questão. Então, o único elemento que não precisou aumentar a taxa de aço foi justamente o elemento que reduziu a inércia. Ok? Isso pode acontecer várias vezes e é comum acontecer em projetos. E a questão é, se você não cuidar e achar, o cliente chegou para você e falou, essa viga aí é de 60, eu vou fazer com 40. Coloca um ferro de 16 a mais, então eu vou colocar 2 ferros de 16 a mais, vou dobrar a taxa de aço. Reduzir a altura de 30%, dobra a taxa de aço, a resistência no momento aumentou. Dá para fazer? Não, não dá. Porque a viga vai ganhar resistência, mas ela não tem inércia para pegar os esforços e aí todas as outras peças vão falhar. Ok? Isso é muito comum acontecer, essa falha de modelagem em reformas. Isso é muito comum de dar problemas. Também quando o engenheiro, por exemplo, pega, dimensiona a estrutura, verifica, esse pilar aqui está falhando, já tenta aumentar a seção e esquecer que quando a seção vai mudar o comportamento e daí já redimensiona uma nova peça, uma nova seção, mas com os esforços de quando a peça tinha um outro formato. Okay? O pilar tinha 40, eu aumentei ele para 60 e redimensionou ele para a mesma carga. Não pode ser feito, ele vai absorver mais carga. Ok? Isso é uma questão básica de rigidez, mas infelizmente muitas pessoas não entendem isso e a questão é, não dá para você mudar a obra e esquecer que quando você muda a obra ou muda a estrutura muda, beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.